Bom, pessoal, criou-se muita expectativa acerca disso. A gente viu no meios de comunicação, sites, o nosso vice-presidente financeiro falando acerca da situação do clube, né? E não vou entrar aqui em números, enfim, está tudo muito bem explicado lá, mas a gente vem aqui hoje para falar de todos os projetos do futebol do Fluminense, a quantas eles andam, quais são as expectativas que a gente tem e quais são as diretrizes que a gente adotou para fazer o futebol no Fluminense, tendo em vista a situação que o clube se encontra, né? A gente não está aqui para lamentar, a gente está aqui para justamente passar uma mensagem totalmente positiva para o nosso torcedor, de que a gente está muito confiante no projeto que a gente está fazendo. A gente tem novidades para passar. Eu tive semana passada no Chamorim, a gente já conseguimos informações novas, o Marcelo vai falar sobre isso. Então, o que a gente quer passar aqui são informações gerais acerca do nosso projeto de futebol, a quantas ele está andando, quais são as perspectivas para o futuro, para a gente informar o torcedor. Também é uma intenção nossa sempre deixar o público em geral, em especial o nosso torcedor, informado acerca daquilo que acontece internamente dentro do futebol do Fluminense, naquilo que a gente pode falar. Tá? Então, de imediato, eu queria passar a palavra para o Marcelo Teixeira. Em seguida, o Torres vai falar um pouco também e a gente vai abrir para perguntas. Tá? No final, eu falo mais um pouquinho e a gente encerra. Tá bem, pessoal? Obrigado. Pessoal, boa tarde, né, novamente. A gente está aí hoje já praticamente no final de maio, já quase no meio do ano, né? Já passou uma parte importante do ano, uma quantidade de jogos relevantes, várias competições, uma delas já encerrada, onde o Fluminense foi vice-campeão, foi o Campeonato Carioca, onde a gente conquistou o título da Taça Guanabara, né? E isso, hoje de manhã, quando eu estava já me preparando para a entrevista, eu estava lembrando do primeiro momento que nós três sentamos juntos para falar para a imprensa, né? Isso foi lá atrás, antes da bola rolar, no dia da apresentação do Alexandre Torres, né? E naquele dia lá, a gente teve a oportunidade de começar a apresentar para a imprensa, para a torcida do Fluminense em especial, um projeto, uma ideia de trabalho, né? E era uma ideia de trabalho que, na verdade, ela não nascia naquele dia. Era uma ideia de trabalho que já vinha sendo construída no passado, né? Alguns projetos construídos iniciaram a sua construção no passado e, com a chegada do presidente Pedro Abad, eles seriam incrementados, ganhariam força e chegava quem ia comandar, quem ia pilotar esses projetos, né? A gente falou primeiro do Abel, que era o cara identificado com o Fluminense, esse grande ídolo da torcida tricolor, formado na base do Fluminense, né, com sangue tricolor correndo nas veias, e aquele dia a gente trazia também para o projeto, para ajudar, outro ex-atleta do clube, formado na base, que era o Alexandre Torres, né, e formando uma identidade muito forte de Fluminense, com o Abel, com o Alexandre Torres, e com os projetos que a gente tinha, né? E desde então muita coisa aconteceu. O Fluminense jogou um futebol bacana nesses primeiros meses do ano, uma equipe jovem, um futebol que foi bem visto por todo mundo, né? Eu lembro que eu ouvi no dia seguinte da derrota, que foi uma derrota sofrida para todos nós, da perda do estadual, eu ouvi uma frase de uma pessoa que me marcou muito, aonde ele virou para mim e falou: não fica triste não, porque o campeão do primeiro semestre, independente do título carioca não ter ido para vocês, e esse cara é da Bahia, nem tem nada a ver aqui do Rio de Janeiro, e ele virou e falou: o campeão do primeiro semestre já é o Fluminense. O futebol que o Fluminense jogou, nenhum outro time jogou, né? Então isso deu uma satisfação para a gente, e é importante que o torcedor compreenda, que a imprensa compreenda, que existe um projeto, um plano por trás disso. Esse plano começou lá atrás, mas passou pela chegada do Abel, passou pela chegada do Alexandre Torres. Eu lembro que eu falei da chegada do Léo Pelé, do Reginaldo, do Luiz Fernando, do Lucas Fernandes. Estamos internamente trabalhando
base, Flu Europa, Alexandre Torres e Abel, para trazer novos jogadores. A gente tem jogadores se destacando, né? Você pega o campeonato do Paraná, o melhor lateral esquerdo do campeonato do Paraná é do Fluminense, o Ayrton. A gente tem o Matheus Pato, que fez um ótimo campeonato mineiro pelo Tupi, estreou na Série C agora fazendo gol. A gente tem jogadores na Europa se destacando. Para quem acompanhou o campeonato português, o melhor lateral do campeonato português é nosso, o Ailton. Então, isso tudo, existe um trabalho por trás, existe um projeto por trás que vai fundamentar os próximos 2 anos e meio, praticamente, aí, de gestão do presidente. E vai fundamentar o trabalho que o Torres está fazendo com o Abel na equipe profissional. Então, era hoje a gente relembrar um pouquinho do que foi falado lá atrás, né? Mostrar que o caminho que a gente seguiu, ele vai continuar. A gente vai desenvolver outras ideias, vai ter investimento, está havendo investimento na base, né? Está havendo investimento em algumas ideias para a gente solidificar isso tudo que a gente está fazendo. E isso tudo diante de uma dificuldade que foi falada recentemente para vocês, né? Pelo vice-presidente de finanças. O Fluminense hoje tem uma dificuldade financeira que nos impede de fazer grandes investimentos, mas existe uma estratégia também por trás, existe uma inteligência trabalhando, que já vinha sendo trabalhada nos últimos anos e que o resultado está aí para todo mundo ver. Né? O Fluminense vai, no início do ano eu falei para um monte de gente que seguramente o ano de 2017 do Fluminense seria bom, a gente tinha essa convicção por todo o trabalho e hoje essa convicção aumentou. Né? É impossível fazer qualquer previsão, mas a gente tem a confiança de que o ano vai ser bom e está aí o Abel, o Torres, fazendo um trabalho grandioso e vocês vão compreender cada dia que passa esse projeto que a gente vem fazendo e essas ideias que a gente está implantando aos poucos. Um caminho um pouco diferente da maioria dos clubes do Brasil. Todos. Boa tarde. Da minha parte, que é mais ligada ao futebol profissional, ao dia a dia dos jogadores, da comissão técnica, de todos os profissionais que trabalham aqui no CT, aqui no Fluminense, com os profissionais do futebol. Alguns sucessos aí que a gente tem conseguido dentro de campo, revelação de alguns jogadores aí que até o início do ano ninguém conhecia. Apesar de todas as dificuldades que já foram colocadas aí, não me cabe ficar apontando mais isso. O clube está fazendo um esforço, nós conseguimos avanços aí na área da fisiologia, que é importante para ter os jogadores inteiros durante os jogos, na parte de fisioterapia, tudo funcionando a contento. E eu sou, por personalidade, por estar há muito tempo no futebol, eu sou daqueles que eu nunca acho que está tudo bem, nem acho que está tudo ruim. A gente tem que sempre procurar melhorar, né? E também a gente não pode se apavorar com qualquer coisa, senão não dá para a gente trabalhar no futebol. A gente tem uma estratégia, como o Marcelo já colocou aqui, a gente está procurando, como eu disse também lá na nossa primeira entrevista, fazer com que qualquer jogador do Fluminense, qualquer atleta que venha vestir a camisa do Fluminense, represente o clube, entenda a grandeza que esse clube tem, e eu acho que isso é o mais importante nesse momento e a gente tem conseguido fazer isso. Acho que a torcida está satisfeita com a entrega que os jogadores têm dado, a comissão técnica tem feito um ótimo trabalho, sem dúvida, as homenagens para o Abel são merecidas e a gente vai continuar essa temporada tentando melhorar a performance do nosso time e buscando aquilo que o torcedor espera, que é a conquista do título do Campeonato Brasileiro. É difícil? A gente já mostrou até o momento, já enfrentamos grandes equipes do futebol brasileiro e a gente não ficou devendo nada a ninguém. Vamos aí continuar nessa luta, nesse caminho. E eu tenho certeza que o torcedor do Fluminense deve estar contente, porque o Fluminense tem realmente jogado um grande futebol. Gerson, pode aqui, Marcelo também. Sim,
Foi dito pelo Marcelo, pelos escritores, a torcida do Fluminense nesse ano de 2017, nesse semestre que está iniciando, praticamente no mês de junho, a torcida pode esperar ainda reforços para a sequência da temporada de 2017, ou o Fluminense só vai investir mesmo tudo que foi feito até agora, principalmente no dia de março. Isso é uma mensagem importante para passar para o torcedor. Todo esse projeto que a gente tem com a base e com o Flu Europa, ele visa justamente diminuir investimentos em atletas que estejam fora do clube. A tendência é realmente de que nós não venhamos a trazer novos atletas, a menos de alguma saída que necessite em exagero de reposição, e mesmo assim sob análise criteriosa. Todo esse investimento em dinheiro que a gente faz para ter uma base sólida e para ter um clube na Europa, onde a gente termina a formação do nosso atleta, ele não pode ser simplesmente desconsiderado na hora da gente fazer reposição. Então, o que a gente tem que dizer ao torcedor nós temos um elenco forte que está demonstrando dentro de campo, não é no papel, demonstrando dentro de campo que é vitorioso e que a gente confia muito nele. A gente confia no trabalho do Torres, no trabalho do Marcelo, no trabalho do Abel, do Marcão, de toda a comissão técnica. E reposição vai ser só em casos extremamente necessários. A nossa intenção não é trazer novos atletas que já não estejam dentro dos nossos projetos, ou da base ou do Chamorim. Deixa eu complementar. Na entrevista do vice de finanças, né, recente, ele mostrou que o clube passa por um momento que exige muito cuidado na hora de se gastar o dinheiro, né? Tá muito claro. E a gente tem um ano de 2017 difícil do ponto de vista financeiro que nos impede, em alguns momentos, de talvez buscar um reforço, contratar um jogador. E por isso a gente tem projetos para suportar e que estão suportando e que estão ajudando bastante e que estão aí dando um resultado, como o Torres falou, o Fluminense enfrentou grandes equipes do futebol brasileiro de igual para igual. Agora, existe todo um trabalho por trás sendo feito para que a casa seja arrumada, né, para que as finanças sejam saneadas, e a gente sabe que ainda dentro dessa gestão aqui do presidente, a gente vai ter um fôlego diferente em momentos mais adiante, né? Hoje o nosso fôlego para contratação ele é pequeno, mas lá na frente eu tenho certeza de que essa situação vai se reverter se a gente trabalhar com responsabilidade e dentro da linha que a gente vem atuando. Né? Sem dúvida. Presidente, uma necessidade não seria a avaliação do Sornoso, que vai ficar 3 meses parado, o Sornoso é um grande destaque do time. A lesão dele não aumenta essa necessidade de reforçar o Fluminense? Toda perda de jogador, ainda que temporária, ela remete você à necessidade de repor. Só que a gente já, como eu falei, dentro dos projetos que o Fluminense já anda, nós temos já jogadores identificados que podem fazer o papel. Nosso elenco tem outros meios e a gente já tem também a possibilidade de aproveitamento de outros jogadores. O Scarpa acaba de voltar, que é um jogador que não estava jogando. Enfim, o Abel sabe certamente escolher o melhor esquema para poder encaixar os jogadores que a gente tem. Então, a priori, realmente não vai haver reposição para o Sornoso vinda do mercado externo. Se vier, vai ser dentro ou da base ou do Flu Europa. Alguém? Eu. Pode, como tá? Presidente, boa tarde. Boa tarde. Eu queria que você falasse um pouquinho, a janela de transferências vai abrir agora, em junho. Como é que está esse trabalho, né? Porque tem essa questão das finanças, de repente, para fazer um dinheiro, algum jogador pode, né, sair, porque vocês falaram agora dessa questão de contratação nesse momento, mas aí o torcedor fica ansioso também de perder as peças que tem. Tem algum planejamento, os meninos, tem doentes também? Até o momento não há nenhuma proposta oficial para o jogador do Fluminense nenhum. Então, até agora, o elenco do Fluminense vai continuar, é exatamente esse que está aí. Se por acaso na janela acontecer alguma negociação que seja boa para o atleta e para o clube, aí a gente vai pensar e, se eventualmente for necessário uma reposição, a gente vai olhar dentro da nossa casa quem a gente tem e, se for extremamente necessário, aí sim a gente pode vir a olhar o mercado externo. Deixa eu complementar aqui um minuto. Eu queria também exaltar uma outra coisa, exaltar a gestão do presidente e a postura diferente do que eu já vi no passado. O Fluminense esse ano teve 2 propostas altas
no papel, né, por jogadores da base formados em casa. Eu não vou aqui entrar no detalhe, mas a imprensa noticiou bastante essas duas propostas, né? E foram propostas relevantes, de valores relevantes, e o Fluminense não vendeu os jogadores. Então, isso não quer dizer que nós não iremos vender ou que iremos vender. Mas a verdade é que hoje existe um trabalho aqui e que a gente só vai vender um jogador se a gente entender que a proposta é boa para o clube, boa para o atleta, é óbvio, né? Mas que seja realmente importante para o clube. E a prova disso é que nós tivemos duas esse ano de valores relevantes e não vendemos. Presidente, o Fluminense vai enfrentar o Vasco agora, no final de semana, e muito se fala a respeito da distribuição dos ingressos. 10% do Fluminense, depois virou 5% por conta de questões de segurança. A recíproca vai funcionar no jogo do retorno? Como é que o Fluminense trata esse assunto? Em primeiro lugar, ontem eu fiz uma reunião com o Major Silvio, comandante do JEP, uma pessoa assim, extremamente educada, uma mente muito aberta, e eu perguntei a ele o porquê do que aconteceu, e ele me deu uma resposta bastante convincente, que é que a partir de agora, em São Januário e futuramente na ilha, todos os visitantes vão ter apenas 5%. Calhou do Fluminense ser o primeiro a jogar nessa situação, e é por isso que causou a estranheza em comparação, por exemplo, ao Flamengo e Vasco. O Flamengo teve 10%. Então, a partir de agora, São Januário e ilha, sempre 5%. Naturalmente, eu acho que o Vasco tem o estádio dele, tem direito de utilizar as armas que ele acha mais adequadas para ganhar o jogo, e o Fluminense naturalmente também vai usar aquelas que ele acha convenientes. Então, o que vai acontecer é que no segundo turno realmente vai ser 10% para a torcida do Vasco e 90% para o Fluminense. Você comentou que o Centro Teixeira comentaram que o Fluminense deve se reforçar com atletas ou do Samorim ou da base. Existe a possibilidade do Peu, artilheiro lá da Liga 2, da Eslováquia, já ser integrado agora no segundo semestre no elenco profissional? Vou deixar o Marcelo responder, tá? A gente teve lá, né, vocês aí acompanharam, eu e o presidente, numa visita de trabalho, visita também para o presidente conhecer todo o projeto em loco, e a performance dos atletas brasileiros, em especial o Peu, o Luquinhas e o Marlon, ela está sendo muito boa. E desde o início do ano, com a chegada do Torres e do Abel, a gente vem munindo eles de informações dos atletas que estão no Flu Europa, mas também dos atletas que estão emprestados, né? E a gente vem avaliando e ainda estamos num processo de avaliação, mas certamente algo será feito. Mas hoje não dá para a gente cravar ainda da chegada de nenhum jogador. A gente prefere não cravar ainda porque a gente está fazendo algumas análises e junto Torres, Abel, departamento de scout, para a gente ter a decisão final tomada aí nos próximos dias ou semanas. Deixa eu perguntar para o presidente, só queria tirar uma dúvida. Você foi comentando dos empréstimos, que também estava avaliando jogadores emprestados. Esses jogadores que estão emprestados para outros clubes, eles podem chegar a qualquer... Quando o Fluminense pedir, eles podem vir a qualquer momento ou não? A gente tem empréstimos que estão terminando agora no meio do ano, né? Jogadores que estão fora do Brasil. A gente tem jogadores emprestados no país que a gente tem uma cláusula que o Fluminense pode pedir esses atletas de volta, sim. Tá? Na maioria dos casos, essa cláusula ela está presente. Isso é negocial, né? Então, uma vez ou outra pode não estar, mas a maioria dos nossos atletas, a gente tem a preferência para trazer ele para o Fluminense a hora que o clube desejar. Presidente, em cima da situação financeira ainda um pouco complicada, como é que está em relação a patrocínio mágico, né? Que talvez seja algo que poderia dar uma ajudada a diminuir um pouco esse problema, né? Chegando em maio, ainda não conseguiu um fixo. O clube já pensa, de repente, diminuir um pouco a pedida para pelo menos entrar algum dinheiro até o fim do ano? É uma alternativa diminuir essa pedida para que pelo menos entre algum dinheiro e não fique... Essa situação realmente ela não é nem um pouco agradável. Inclusive, nós já trouxemos novos colaboradores para o departamento de marketing no intento de ir ao mercado de forma mais contundente para buscar patrocínio. De qualquer maneira, essa questão de diminuir o valor ela é muito relativa, ela é negocial. Por outro lado também,
A partir do momento que você coloca o preço da camisa do Fluminense num patamar muito baixo, é difícil você reverter depois. Então, naturalmente, ninguém está insensível à realidade financeira do país como um todo, mas existem valores abaixo dos quais a gente entende que não é para vender a camisa do Fluminense. Então, o que eu posso dizer ao torcedor é que a gente está trabalhando, nós estamos incrementando o departamento de marketing com pessoas voltadas para o setor comercial, de buscar efetivamente patrocinadores, e é um período de avaliação para ver como esse departamento vai funcionar, né? A gente espera que ele traga resultados e que a gente possa efetivamente ter a nossa camisa ocupada por essas marcas que precisam de exposição. Tem alguma negociação já assim avançada ou ainda não? Olha, eu tenho perfil de não falar muito disso, mas as conversas elas esquentam e esfriam com muita facilidade, que hoje está quente, amanhã está frio e vice-versa. Então sempre tem alguma coisa mais adiantada e outras que são embrionárias ainda. Mas o importante é que a gente já está abrindo outras frentes, né? Não ficamos na mesmice de sempre tentar buscar aquele mesmo patrocinador, e a gente já está indo em várias empresas nesse momento. Já tem um leque de tratativas que já é maior do que estava antes, e a gente fica sempre na expectativa de cumprir o que a gente está ali para fazer, que é arrumar o patrocinador.